para vocês dois, da mesma maneira ousada, nem tão ousada, mas vamos dizer impertinente, que eu estou considerando o Botafogo campeão, e é claro que isso pode mudar em 2 rodadas, eu estou considerando que Curitiba e América, por mais que o Curitiba tenha dado uma reagida, né, já estão rebaixados. Faltam 2. Quem são esses 2, Trajano? Nossa, assim me complica. Assim, a briga ali é grande. Porque a Sim. cada semana também, quando você pensa que vai escapar, ele volta. O caso do Vasco. Quando você achava que o Vasco já ia se livrar do rebaixamento de vez, fosse subindo, ele retorna à zona do rebaixamento. Né? O Bahia, Goiás, pimba. A situação realmente, em termos de. Nós temos que analisar aí a pontuação. Não tem. Né, a pontuação. Como é que está aí? Curitiba tem quanto? Deixa eu ver aqui. Pega aí, vamos ver aqui. Acho que eu não tenho mais essa. O JP, esse quadro que você pôs aí, não dá Não para dá ler para ver nada. nem de lente. Não é que de óculos não dê para ler. Nem Não dá de para ver lente dá nada. para nada. Entendeu? Mas o Rubens pode passar para a gente. O América tem 18, é último. Tá. O Curitiba Vasco, tem 20. O Curitiba tem 20, é penúltimo. Depois tem o Goiás, 27, e o Vasco, 27. São os 4 últimos. O Bahia tem 28. Então, do Bahia para baixo, são aqueles que estão mais no bolo. Tem Cruzeiro com 30, que pode passar o Corinthians na semana que vem, no sábado. Se ganhar do Cuiabá, passa o Corinthians, o Cruzeiro. O Santos tem 30 e o Corinthians tem 31. Bom, pelo que o Juca falou e não está errado, América e Curitiba, pela pontuação, estão muito longe dos outros. São 4 que caem, pensa bem. Você está com 18 pontos, o outra ponta está com 27, é uma trajetória grande para você passar. Não, então, o Curitiba precisa fazer 10 pontos. O Curitiba precisa fazer 10 pontos, porque ele precisa passar mais um. Não é só os 3 que estão na frente. Mas a confusão aí é quem está logo depois, com 28 e etc. São aqueles que estão fora da zona do rebaixamento, mas muito próximos, esses que são candidatíssimos à queda. Por que quem está com 27? Os 2 que estão com 27 ainda tem grande chance de sair fora. E quem está com 28, com 30, 30 e pouquinho, tem grande chance de cair. É muito, muito louco isso aí. Muito louco. E o Curitiba está dando sinais de recuperação. Mas não quer dizer nada, ele já deu sinais rodadas atrás e depois caiu fora. O América a recuperação mesmo é o Santos, né? 3 vitórias seguidas, uma das quais contra o Palmeiras, né? Fora de casa. E a outra, e uma com o Bahia, lá na Bahia, confronto direto. Sim, não, é de tirar o chapéu, né? Parece, realmente, se o Santos escapar, o Santos merecerá o adjetivo de incaível. O Santos ele está fazendo a cartilha para se salvar, que é vencer o confronto direto. Ele venceu 2, Vasco e Curitiba, Vasco e Bahia. E aí, de quebra, pegou o Palmeiras e ganhou também. Então, eu acho... eu acho o seguinte, posso falar? O Trajano já acabou, Trajano? Não, pode falar. Não, Trajano não pode não. Trajano não cravou os 2 dele. É muito engraçado isso. Ele quer que eu fale além de América e Curitiba? Não sei. Está muito Mas bolado, 2. Não quer cravar os outros 2. Não, eu vou ficar em cima do muro. América e Curitiba eu até considero. Agora, fora isso, não sei. Vergonha. Que vergonha. Já foi mais corajoso, viu? O que é a prudência? O que são os cabelos brancos de Zé Trajano? Está mais prudente. Vamos lá, Casão. Mas o Casão tem suas teses aí. Primeiro é o seguinte, eu acho que o Botafogo é campeão. Não é só por causa que vai jogar 6 pontos em casa. É porque, na minha opinião, o campeonato entrou no efeito sanfona. Está no efeito sanfona. Os caras ganham, chegam lá 6 pontos, de repente perde todo mundo e o Botafogo ganha. Vai para 10 pontos de diferença. Daqui a pouco vai para 7 e depois vai para 12. Então eu não acho, por causa desse efeito sanfona, que alguém vai conseguir chegar lá na frente. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Por causa disso. Além de jogar em casa e perder pouco em casa, tem esse efeito sanfona. Lá atrás, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o Vasco e o Bahia
ou os dois não caem, ou um dos dois não cai. Vasco, eu acho- Vasco ou Bahia. Vasco ou Bahia cai fora. Um ou outro. Um dos dois cai. Ou os dois se salvam. Também tem essa. Pode se salvar os dois. O lance é o seguinte. O Corinthians tem que tomar muito cuidado. Eu não vou colocar o Corinthians entre os 4 últimos, porque ele ainda está com 31. Mas o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Porque o Corinthians faz uns 4 meses que ele não consegue, de jeito nenhum, se afastar da zona do rebaixamento. Os caras perdem, ele empata e perde, empata e perde. E se você for olhar ali, o que está acontecendo? Ele está 4 pontos na frente só. Faz meses que ele está 4 pontos na frente. Faz meses. E se o Corinthians vacilar na próxima rodada, não, essa aqui é só Cuiabá e Cruzeiro, né? O Cruzeiro pode passar. Na outra rodada, a próxima rodada, é perigoso. Fluminense no Maracanã. Fluminense no Maracanã. Aí vai ter o Vasco, vai jogar com alguém, Bahia, Cruzeiro, Santos e tudo mais. O Santos joga em casa, com o Bragantino. Então, se o Corinthians perder para o Fluminense, ele tem grande possibilidade de ficar coladíssimo a 1 ponto de diferença da zona de rebaixamento. Então, eu acho que, a princípio, eu acho que o Vasco vai se salvar. Mas peraí, só um minutinho. Esse Corinthians é contra o Fluminense não vai estar à beira da decisão da Libertadores? Ainda não, ainda vai faltar tempo. O jogo é só dia 4 de novembro, Zé. Ainda vai estar em fase de... O campeonato volta que dia? Dia 20? Vai ser 22. 22. Vai ser 22 o Corinthians. Na quinta-feira. Tá, vai dar tempo. 18, não vai ser nem 22, vai ser 18. 18. Porque o jogo contra o Uruguai é 17, no dia seguinte já volta o campeonato. É semana que vem o jogo. Corinthians e Fluminense é semana que vem. Então eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado. O Corinthians tem que tomar muito cuidado. Tem muito cuidado. Mas se eu fosse colocar 2 ali, eu coloco o Bahia e 1 entre Vasco, Corinthians e Santos. Eu coloco, quer dizer, põe o Bahia com 3. O Bahia entra, né? Tirando o Bahia e o Vasco, eu acho que entra Corinthians, Santos, Bahia ou Vasco. De 4, entram 2 desses aí. Vasco, Bahia, Corinthians e Santos. Apesar do Santos estar ganhando tal, mas ele tem que ter uma sequência ainda. Porque uma derrota na próxima rodada complica tudo de novo. Se ele ganhar do Bragantino, ele está bem. Você que nos assiste, nos honra com a sua audiência, percebeu, quer dizer, eu pedi 2, ele deu 4. O outro ficou em cima do muro, nem quer dizer. Não, mas, Juca, se for pelos pontos, é Bahia e Vasco. Se for pelos pontos, é Bahia e Vasco. Mas o Vasco... Faltam 12 rodadas, pô. Mas então, se faltasse só 3 rodadas, eu já saberia, não perguntaria. Essa é muito fácil. Tem que ter coragem. Agora, então eu quero saber o seguinte, quais são os seus 2? Os outros 2. Os outros 2. Meu papel aqui é mais de apresentar o programa. Tá bom. Fugiu da live. Eu vou dizer, tá? E eu vou surpreender vocês. Acho que, infelizmente, para o Brasil Central, cairão seus 2 representantes. O Goiás e o Cuiabá. Apesar da bela campanha do Cuiabá. O Cuiabá não vai sustentar essa reta final, porque não tem elenco para isso. Na hora que a onça for beber água, eu acho que o Cuiabá vai acabar rebaixado. São os meus dois... Sábado a gente vê. Sábado a gente tira a dúvida. É Cuiabá e Cruzeiro em Cuiabá. Isso. Mas se o Cruzeiro perde do Cuiabá, o Cruzeiro também passa a ser candidato. Não, o Cruzeiro é uma situação desesperadora também. Eu acho que o Corinthians, apesar de tudo, escapa. Olha quantos times nós estamos falando aqui que são campeões brasileiros, e até de Libertadores. Hein? É Vasco, é Bahia, é Cruzeiro, é Santos e é Corinthians. Nós estamos falando. Não, mas tem uma outra observação. Nós temos um número de times com SAF
quase tudo, tirando o Botafogo, olha só, Curitiba, Bahia, Vasco, Cruzeiro, todos são Ah, SAFs. mas se olhar por aí, o Bragantino, de certa maneira, também é. E é o vice-líder. E o Botafogo é. Entendeu? Ô Zé, no dia que forem 20 SAFs, um vai ser campeão e 4 vão cair. Ó, posso falar uma coisa para vocês? Tudo bem, tem essas SAFs todas aí. Tem duas lá em cima, 3 lá embaixo e tal. Mas a SAF do sucesso, que tem um dono de verdade, cara que está fazendo a coisa direito, é o Botafogo. Sim. Até porque eu vi os jogadores. Exatamente. Até porque eu vi os jogadores. Né? Exatamente. Não só porque corrigiu a lambança a tempo. Corrigiu a lambança a tempo. Isso. Né? Eu irresponsavelmente, viu, Casão, estou chamando o Botafogo, o que está acontecendo no Botafogo, de democracia botafoguense. Eu vi. Eu só quero explicar uma coisinha. Tá muita gente comparando o que aconteceu lá em 83 com o José Maria com o Botafogo agora. É completamente diferente. Lá, nós jogamos no domingo, ganhamos do Bahia e o Mário Travalini caiu domingo à noite. Na segunda, sem treinador, a gente estava batendo um papo numa área mais administrativa lá do campo mesmo, do Corinthians. Eu, Adilson, o Magrão, Vlá, Dr. Léo Vilarinho, Hélio Mafia, batendo um papo sobre qual treinador seria. De repente passa o Zé Maria e fala assim: tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, Zé, beleza? Na hora que o Zé passou, nós olhamos, o Zé, caraca, vamos falar com o Zé. Ele não queria aceitar, porque ele estava jogando ainda. Ele só foi se despedir em outubro, novembro, contra o Palmeiras. Ele fala, mas eu quero jogar, estou disputando posição. Tá. Mas tudo bem, você joga e é treinador e tal, não sei o que. Nós convencemos o Zé Maria. Os caras do Botafogo, eu acho que eles foram mais conscientes do que a própria democracia corintiana. Porque eles tiveram a sensibilidade, a percepção de ver o cara tá errando, nós vamos perder o campeonato. Se a gente não tomar uma posição, nós vamos perder o campeonato.